Para não enrolar, vamos começar. Vamos lá. Substantivos contáveis e incontáveis. É a primeira coisa que a gente vai ver hoje. Então, no espanhol, alguns substantivos podem ser contados usando números. Nós chamamos de contables. Una manzana, dos bolígrafos, quatro huevos e etc. Então, una manzana é o quê? Uma maçã, certo? Una, a gente já viu que é a palavra um e ela pode flexionar de gênero, assim como em português. A gente pode falar uma banana, um carro. A gente entende que é uma unidade e que o um está mudando de acordo com o gênero do substantivo que vem logo após ele. Dos polígrafos, e o que é bolígrafos? É caneta. Quatro huevos, e o que é huevos? É ovos. Então a gente fala quatro ovos. Então a gente consegue contar aquele substantivo. A gente consegue olhar para três carros enfileirados e dizer, ok, aqui nós temos três carros. Mas a gente consegue olhar para um arroz, por exemplo, e falar que ali tem 2.781.000 grãos. A gente não faz isso. A gente fala 1 quilo de arroz. Então, assim vai seguindo. Então, é isso a diferença de contável e incontável. A gente não consegue contar quantos grãos de arroz tem num pacote de arroz. Mas se a gente está numa rua, a gente consegue contar quantos carros tem. Se a gente está na nossa store, a gente consegue ver quantas canetas, apontadores, borrachas tem. Basicamente isso, tá? E existem alguns substantivos que não podemos contar usando números. Eles são chamados de incontáveis, que são os incontáveis. Para definir a quantidade de substantivos, usamos outras palavras como quilo, litro, uma garrafa, um pedaço, um pacote, etc. E aqui a gente já tem o começo dos incontáveis, que é 1 quilo de açúcar. 1 quilo de açúcar, tá? Ou um paquete de açúcar, que é o quê? 1 quilo é 1 quilo, certo? Quilo para quilo em português e espanhol, mas a pronunciação só muda a forma que se escreve. 1 quilo de açúcar, que é o quê? Açúcar. Ou um paquete de açúcar. Então a gente já consegue entender que paquete é pacote, quilo é quilo, tá? Ou a gente pode falar 1 litro de leite ou cartão de leite, certo? Ou seja, de 1 litro. Então, 1 litro de leite, que é o quê? De leite. Cartão de leite, uma caixa de leite. Então a gente sabe que cartão é caixa e não cartão, como dá para pensar assim que é parecido. Então, quilo é quilo, paquete é pacote, litro é litro e cartão é caixa. E aqui a gente também tem paquete de arroz, que é o quê? Pacote de arroz. Paquete de pasta, que é o quê? Pacote de macarrão. Para quem olha e fala, nossa, macarrão, pasta, quem já tem contato com inglês ou até mesmo com coreano já sabe que macarrão é pasta, né? Em coreano, em inglês. Macarrão no coreano, no caso, também pode ser lamiano, mas já dá para entender que pasta existe também no coreano, existe. E é macarrão em espanhol, e aí dá para entender porque que pasta em espanhol é macarrão, porque já vem isso de outras línguas. 1 litro é 1 litro. Cartão de leite, como já disse, é caixa de leite. E paquete de açúcar é um pacote de açúcar, tá? E é basicamente isso que a gente, quando a gente quer falar, a gente tá falando um pacote de feijão, um pacote de açúcar. Sempre a gente quer dizer, sempre que a gente vai no mercado, a gente fala, compra 2 pacotes de açúcar, compra 2 pacotes de feijão. É basicamente isso. Mas isso é para coisas que são sólidas e as coisas líquidas. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Então a gente tem uma botella de 1 litro. Uma botella de 1 litro. Então o que que é? Uma garrafa de 1 litro. Botella é garrafa. Então, uma é uma. Uma botella, uma garrafa de 1 litro, de 1 litro. Ou uma botella de meio litro, que é o quê? Garrafa de meio litro. Geralmente a gente fala disso com Coca-Cola. Ah, eu quero uma botella de meio litro de Coca-Cola. Então, eu quero uma garrafa de meio litro de Coca-Cola. Eu quero uma botella de meio litro de Coca-Cola. Certo? 1 quilo, a gente viu que é 1 quilo. E aqui nós temos 500 gramos. Gramos. Então, a gente tem que gramas em português é gramos em espanhol. E 500 é 500. É praticamente a mesma coisa, tá? Una barra, ou seja, é um pedaço. Una barra, um pedaço. Então, a gente tem aqui um exemplo. ¿Podría pasarme un poco de azúcar? Aquí está. Mañana compre un paquete de arroz y una botella de 1 litro de aceite, por favor.
Dale, esta comida está salada, tiene mucha sal. Então, a primeira frase ela disse: poderia passar-me um pouco de açúcar? Então, você poderia me passar um pouco de açúcar? Um pouco de açúcar dá para entender. O poderia dá para entender também, tipo, porque poderia e passar-me é me passar, tá? A gente vai ver mais sobre essas situações de poderia, passar-me, mas o foco aqui é no quê? Um pouco de açúcar. Então, um pouco é um pouco. A gente também pode dizer um pouquito, por exemplo, que é um pouquinho, para deixar geralmente mais amigável. Então, um pouco de açúcar, um pouquinho de açúcar. E aqui está. Então, lembre-se que essas preposições de lugar, como aqui, ali, lá, são todas com um acento agudo, tá? E aqui está porque está é o verbo estar e ele tem acento. Mañana, o que é mañana? É amanhã. Então, mañana compre um paquete de arroz. Então, amanhã, compre um pacote de arroz. E uma botella de 1 litro de azeite, por favor. Então, e uma garrafa de 1 litro de azeite, por favor. Então, azeite é azeite. E botella de 1 litro, a gente não é botella, tá? Botella. Que nem tá aqui, botella. Ah, não, gente, não, viajei. Não, finge que não aconteceu. E uma botella, que é uma garrafa de 1 litro de azeite, por favor. E a pessoa fala, dale, esta comida está salada, tiene muita sal. Então, dale, de boa, ok, tudo bem, vou. Basicamente isso. É basicamente aceito o que você disse. Concordo com o que você disse. Esta comida está salada, tiene muita sal. Então, o que a gente tem? Esta comida está salada. Então, a gente tem a mesma palavra, que é o esta, só que observem, um está sem acento, outro está com acento. Se tem acento, a gente está falando do verbo, o verbo estar conjugado para ele, ella, usted, certo? Está o esta, ele simplesmente sem o acento, o que a gente está falando? A gente está falando, basicamente, eu esqueci o nome agora. Pô, a gente viu na aula passada, mas é esse, essa, aquele, aquela, este, esta. É isso aqui. Eu esqueci o nome disso. Não sei se é não é pronome demonstrativo, agora eu não lembro. Poxa, eu não lembro agora. Mas é basicamente isso. Dizer de quando coisas estão longe de nós, perto de nós, ou próximo de nós. Então, nesse caso, como é esta comida está salada, então a gente está falando que essa comida está salada, ou seja, está salgada, tá? Então, basicamente, a comida, como ele falou, a comida tá exatamente com a gente. Então, a comida tá muito perto da gente, então provavelmente a gente tá sentado na mesa e a comida tá diferente para mim. Então, esta comida está salada. Então, esta comida, ou seja, estou apontando para algo que está perto de mim, porque este se refere a isso. Está, o que é o verbo, porque a gente tá falando na comida, então é ella. E salada significa salgado, tá? E tiene mucha sal. Então, a gente tá falando que tiene, a gente sabe que é tem. Mucha, mucho, a gente sabe que é muito. E sal, mucha sal. Então, observem que vocês provavelmente, talvez, se vocês não têm contato com a língua, estão conversando, eu acho que vocês provavelmente nunca viram mucha. Sempre já viram mucho. Mas mucha é uma palavra que também muda de gênero. E sal, que é sal em espanhol, é feminina. Então, ele vai mudar junto, tá? A gente vai ver um pouco mais agora os quantificadores. Então, quantificadores servem para expressar quantidades. E às vezes precisamos mencionar quantidades exatas de uma coisa, 3 maçãs, 1 dúzia de ovos ou 1 quilo de fruta. Às vezes não sabemos a quantidade exata ou simplesmente não desejamos mencioná-la. Nesses casos, usamos um tipo de palavra chamada quantificadores indefinidos, que é os quantificadores indefinidos. Então, aqui a gente tem 2 exemplos. Poderia passar-me um pouco de açúcar? Então, você pode me passar um pouco de açúcar? Você entende a quantidade, digamos assim. Você entende que é pouco, mas você não sabe o quão pouco é. Então, você sabe que é pouco, mas você não sabe exatamente se são 50 gramas, 25 gramas, 10 gramas ou 1 quilo de açúcar, porque às vezes um pouco para aquela pessoa pode ser 1 quilo de açúcar. Então, é basicamente você entende, mas você não sabe exatamente o que é. Assim como a comida está salada, tem muita sal. Então, você sabe que a comida está salgada, você sabe que ela tem muito sal, mas você não sabe o quanto de sal que aquilo tem. Você não sabe se existem 3 pequenos farelos de grão, digamos assim, de sal, ou se tem 20 gramas de sal para você estar muito salgado. Você sabe que tem muito sal, de acordo com o que aquela pessoa disse, mas você não sabe o quanto de sal que tem. Então, alguns quantificadores definidos que temos em espanhol são pouco, poca, mucho, mucha, bastante,
demasiado, demasiada. Então, só um momento que eu tenho que parar aqui, porque senão ele acha que eu não tô aqui, ele desliga. Lá vai eu gravar de novo. Estou aqui. Tá? Então a gente tem aqui pouco, pouca, a gente também tem em português. E a gente também sabe que ele muda com o gênero, tanto em espanhol quanto em português. Então, pouco, pouca, os dois mudam de acordo com o substantivo que eles vão acompanhar, assim como mucho, mucha. E também isso acontece em português, certo? Com muito, muita. Muita gente aqui, muito pouco arroz. Então, essas palavras elas também mudam em português, assim como mudam em espanhol. E bastante é uma palavra que, por exemplo, não muda, não existe bastanta. Então, é uma palavra que não muda tanto em português quanto em espanhol. E demasiado, demasiada também muda, assim como no português. Então, demasiada, demasiada, demasiado, demasiada. Então, tanto em português quanto em espanhol muda. Então, a questão aqui que a gente tem, se muda ou se não muda, é a mesma coisa em português, tá? Então, a gente já sabe a primeira frase ali. E depois a gente tem, los doctores recomiendan comer mucha fruta. Então, os médicos recomendam comer muita fruta. Então, por que que o mucha, ele tá para A? Porque fruta é simplesmente feminino, basicamente. Então, a gente também, se a gente observar a tradução, a gente sofre com isso também em português. Então, muito, muita, pouco, pouca, demasiado, demasiada, vai acompanhar o substantivo que eles estão vindo junto. Então, los doctores, que é o quê? Doctor é doutor, médico. Então, los, que é o que? Artigo el, só que no plural. Então, los doctores recomendam, ou seja, recomendam comer mucha fruta, tá? Ou tenemos bastante verdura, que é o quê? Nós temos bastante legumes, tá? Nós temos legumes suficiente, não? Nós temos bastante verdura, certo? Tenemos bastante verdura. E comes demasiada carne, que é o quê? Você come carne demais. Qual que é o sujeito que está oculto ali? Dá para entender, porque termina em S. Sempre que um verbo ele estiver flexionado, ele tiver um S terminando no final dele, significa que quem está omitido ali é o quem? O tu. Então, tu comes demasiada carne. Ou seja, você come carne demais, tá? Essa pessoa sou eu, inclusive. Então, tu comes demasiada carne. Agora, se a gente fosse trocar o tu para usted, ficaria usted come demasiada carne. Ou nem isso, ficaria só come demasiada carne, certo? Então, carne, a gente já viu que carne, carne, espanhol, português, mesma coisa. Tô com inglês na cabeça, meu Deus. Verdura é legume e verdura mesmo, tá? É a mesma coisa em português, espanhol. E recomendam. Vocês já viram ali que é a mesma coisa que em português, só que tem um i ali no meio. Então, tá, gente? Tenham curiosidade. Vão sempre procurar mais e mais as coisas que vocês vão vendo aqui. Eu não vou explicando, porque se explicar palavra por palavra, vão entrando em outros assuntos que têm que ser explicados mais devagar, ou coisas que ainda não vai ter no espanhol básico. Então, tenham curiosidade. Tentem aprender por si só se vocês tiverem tempo disponível para isso, tá? Então, a gente usa quantificadores definidos como substantivos contáveis, com substantivos contáveis. Precisamos usar a forma plural desses quantificadores definidos. São poucas, poucas, muitos, muitas, bastantes, demasiadas, demasiadas. Inclusive, tem muita gente que acha que bastantes não existe em português, tá? Bastante e bastantes existe, tá? Tem gente que acha que tem bastante mulheres aqui. Não, tem bastantes mulheres, inclusive, tá? Dica de português. E a gente sofre com a mesma coisa em espanhol. Então, tengo muitas manzanas. Então, eu tenho muitas maçãs. Tá vendo? Em português, a gente também sofre com. Essas palavras também sofrem com o plural. Tipo, poucas, poucas, muitos, muitas, certo? Então, se fosse no singular essa frase, seria: tengo mucha manzana. Tenho muita maçã. Ou tengo muitas manzanas. Tenho muitas maçãs. Inclusive, já vou passar aqui para vocês que a palavra-chave de hoje é. Poxa, tava na minha cabeça. Língua. Não era isso que eu queria botar de palavra-chave hoje, mas sumiu totalmente o que eu ia botar de palavra-chave, então hoje vai ser língua. Palavra-chave, língua, ok? Então, voltando, os codificadores podem pertencer a categorias de palavras diferentes, dependendo da sua função. Então, se estamos descrevendo a quantidade de alguma coisa, esse quantificador é um adjetivo.
Se a função do quantificador é modificar o significado do verbo, esse quantificador é um advérbio, tá? Não é necessário que saiba isso, mas a gente bota aqui porque conhecimento nunca é demais. Então, vamos olhar aqui. Nesse exemplo, estamos descrevendo a quantidade de sal que a comida tem. Então, a comida está salada, tiene mucha sal. Então, o que tem aqui isso aqui? Então, o que é? Tiene mucha sal é o quê? É um advérbio. E a maneira mais fácil de se ver um quantificador funciona como aditivo e verificar se ele é seguido de substantivo. Então, temos bastante verdura. Então, o que a gente tem aqui? Um adjetivo que ele está descrevendo a quantidade de alguma coisa. A gente tem verdura. O quanto de verdura que a gente tem? Bastante. Basicamente isso, tá? Então, eu espero que não tenham ficado dúvidas. Mas eu vou passar mais atividade. Puta, pior que atividade acho que é grande, hein? Tá ruim pra corrigir, mas tem que botar bastante coisa lá que para vocês relembrarem, pegarem melhor também. E a gente vai entrar para a última parte de hoje, que falando sobre o local onde você mora. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre cômodos da sua casa. A próxima aula a gente vai falar de coisas que estão dentro dela. A gente vai falar que hoje um cômodo é habitação. Mas o que tem dentro do cômodo? Os móveis, tá? Então, você sabia que la habitación é um cômodo em geral, mas também pode significar quarto? Nós também usamos el dormitorio, ou seja, o quarto, para ser mais específico. Então, a gente tem que, pode dizer, minha habitación es muy pequeña, ou seja, meu cômodo, quarto, é muito pequeno. Nuestro piso tiene 3 dormitorios. Então, nosso apartamento tem 3 quartos. Então, observem, nuestro piso, tá? Piso é apartamento, não é piso. Então, nosso apartamento tiene 3 dormitorios. Ou seja, a habitação é tanto quarto como cômodo, e vocês, se vocês estiverem conversando com alguém que fala espanhol e acabar acontecendo essa palavra, vocês vão saber diferenciar muito bem de acordo com o contexto, certo? Então, minha habitação é muito pequena, nuestro piso tiene 3 dormitorios. Então, aqui a gente tem alguns vários cômodos. Então, a gente tem la cocina. Que é o que é cocina? É a cozinha, basicamente. A gente consegue, inclusive, bem parecido com o português, então tá de boa. El comedor, ou seja, a sala de jantar. Comedor, sala de jantar. Comedor, certo? El salón é a sala de estar. Então, não é salão, é a sala de estar, tá? Então, el salón. E observem que todas as palavras aqui, elas estão com o seu respectivo artigo. Por quê? Voltando a repetir aqui, que eu já mandei para várias pessoas na atividade durante a correção, que sempre, um substantivo ele deve estar acompanhado de seu artigo. Sempre. Porque eu vi muito erro na questão do colega ou companheiro del trabalho, certo? É o correto. Mas tem muita gente que bota companheiro de trabalho, sendo que o certo é del trabalho ou del trabalho. Porque a gente está dizendo trabalho ali no meio, ele é o quê? Ele é masculino. Então a gente precisa botar os artigos junto, tá? Então, sempre que forem datar adjetivo, lembra, artigo, tá? Porque em português, como eu já disse várias vezes, a gente não tem essa necessidade de ficar dizendo artigo o tempo todo, mas em espanhol a gente tem. Então, cocina, cozinha, comedor, sala de jantar, salão, sala de estar. E a gente tem el patio ou corredor, que é o quê? Corredor, tá? Existem essas duas formas de falar, não sei exatamente se tem, tipo, no México só diz esse, na Espanha diz só esse, na Colômbia diz só esse. Acho que qualquer um dos dois que você disser vai dar tudo bem. Até onde eu me lembro, não tem problema com isso. El jardín, não sei se dá para entender muito bem. A gente tem que encarar o J como nosso RR, então jardim, dá para entender? A gente tem o R, e tem o D, que é o Dzinho que eu digo que é puro, então jardim, certo? Oh meu Deus, el jardim, ok? El garaje, certo? Vê o J como um RR no caso, de português. El garaje, que é a garagem. La puerta, que é a porta. La ventana, a janela, tá? Ventana, inclusive, eu acho um nome muito bonito para janela. Ventana, tipo,
parece algo que atrai vento, que é mais ou menos esse significado mesmo. Então, el garaje, la porta, la ventana, el despacho, que é o escritório. Mas a gente também que escritório também é oficina, certo? Oficina, que é se escreve de igual oficina em português. Então, oficina, oficina. Então, el despacho é o escritório. El cuarto de baño, o banheiro. Então, assim como el cuarto de baño, também é muito comum dizer el baño ou el aseo, certo? Eu nunca vi ninguém falando aseo, mas fica aí, porque eu não lembro também em que países se dizem isso. Mas, juro, gente, é melhor falar el baño ou el cuarto de baño. El aseo eu acho que é algo muito específico. Voltando, porque de novo tá me chamando, como se eu estivesse aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Voltando. Então, la cocina, el comedor, el salón, el patio o corredor, el jardín, el garaje, la puerta, la ventana, el despacho, el cuarto de baño, certo? E a gente tem aqui duas frases. El baño está al fondo a la derecha. Então, de acordo com as nossas aulas anteriores, a gente tem el baño, até o momento que a gente viu agora, é o quê? O banheiro. Então, está o quê? Está que é o verbo estar, localização, certo? E está por quê? Porque o banheiro é ele. Então, por exemplo, vocês podem estar, você é uma pessoa dando uma conversa falando, meu banheiro é muito sujo, meu banheiro é muito bonito, meu banheiro tá limpo. Aí você fala, onde está seu banheiro? Ele está lá no corredor, no fundo, à direita. Então, por que está? Porque é ele. Então, el baño está al fondo a la derecha. Então, a gente já viu que al fondo significa no final, no fim, ou ao fim. Então, el baño está al fondo. Então, o banheiro está no fim. A gente, por exemplo, pode estar dentro do corredor e aponta assim, el baño está al fondo. Então, a pessoa vai entender que está no fundo porque ela está dentro de um cômodo, você está apontando para onde é que fica. Agora, às vezes, o fundo tem duas portas, o fundo tem três portas. Então, o que você diz? A la derecha, a la izquierda, certo? Então, sempre que a gente vai dar uma direção, tipo, está à direita, está à esquerda, então observem que é a lá. Para quem aí manja do português, a crase sempre é a lá, tá? Em espanhol. Sempre, sempre, sempre. Por isso que ali a gente tem uma crase, à direita. Porque em espanhol é a lá. Então, à direita é o quê? A la derecha. Certo? Então, el baño está al fondo a la derecha. Ou, el aseo es muy pequeño. Que é o que? O banheiro é muito pequeno. Certo? Então, el baño, o banheiro, está al fondo, no fundo, a la derecha, à direita. Certo? E, por fim, um diálogozinho aqui, que é: ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Cómo es ella? Tienes dormitorio, cocina, baño y comedor. Mí y mis padres desayunamos en el comedor todos los días. Então, vamos lá. A gente tem quantas habitações hay en tu casa. Então, quantos cômodos tem na sua casa? A gente já viu que ele serve para... É o nosso é o nosso sentido de ter, existir. Então, quantas habitações hay en tu casa? Então, esse hay tem o sentido de existir. Tem, existe. Quantas? A gente viu que é quantas, assim como existe quantos, que é o nosso quantos. E observe que todas as palavras interrogativas, elas têm que ter acento agudo. Então, aqui a gente tem o quantas, certo? Mas aqui tá faltando acento agudo no como. Por quê? O como, se ele é uma palavra que está exercendo função interrogativa, ou seja, se ele está fazendo uma pergunta, que é o sentido aqui, porque ela está perguntando quantos cômodos tem na sua casa e como é a sua casa, como é ela. Então, ele está fazendo uma pergunta, como que é a sua casa? Então, se ele está fazendo uma pergunta, possui acento agudo, tá? É basicamente isso. Então, quantas habitações há em tu casa? Como é ela? Então, a pessoa fala, tienes dormitorio, cocina, banho e comedor. Então, o que é dormitório? É quarto. O que é cocina? Cozinha. O que é banho? É banheiro. E comedor é sala de jantar. Então, tienes dormitorio, cocina, banho e comedor. Mi
ou seja, eu e mis padres. Então, o que é padre? A gente viu que é pais. Então, mis padres, ou seja, eu e meus pais, desayunamos en el comedor todos os dias. Então, o que é desayunamos? A gente tem... tá na apostila, e eu passei aqui a aula passada, se eu não me engano, que café da manhã é desayuno, certo? E a gente tem o verbo desayunar, que é o quê? Tomar café da manhã. Então, a gente tem yo desayuno, ou seja, eu tomo café da manhã. Tu desayunas. Él, ella, usted desayuna. E temos nosotros desayunamos. Então, mis padres desayunamos en el comedor todos os dias. Então, nosotros desayunamos en el comedor todos os dias. Ok? Então, desayunar é um verbo que vem de café da manhã, que é desayuno. E desayunar é um verbo, que é tomar café da manhã, certo? E a gente tem en el comedor, que é na sala de jantar, no caso. E el comedor é o quê? A sala de jantar. Só que a gente tem que comedor é masculino. Então, no sala de jantar. Então, en el comedor. Ou seja, na sala de jantar, en el comedor. E já vemos que todos os dias é o quê? Todos os dias. Porque porque a gente tem que dia é uma palavra masculina, dias está no plural. Então, se é el dia, então é los dias. Então, mis padres desayunamos en el comedor todos os dias. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. A gente viu cômodos que a gente tem numa casa, a gente viu essa questão de adjetivo de verbo, que não é necessário saber, a gente só botou aqui, mas como uma questão de curiosidade, conhecimento, mas não é necessário saber, vai fazer diferença na sua vida. E a gente viu essa questão de pouco, pouca, mucho, mucha, bastante, demasiado, demasiada, que a gente também tem no plural, poucos, poucas, muitos, muitas, bastantes, demasiados, demasiadas, certo? Que significa pouco, muito, bastante e demais. E a gente viu os quantificadores, com os quantificadores indefinidos, que são justamente o pouco, pouco, muito, muito, bastante, demasiado, demasiada. E também a gente viu paquete, que significa pacote, litro, que significa o litro, cartão, que significa caixa, botella, que significa garrafa, litro, meio litro, que é meio litro, gramos, que é gramas, quilo, que é quilo, e barra, que é um pedaço, tá? Então, foi basicamente isso, substantivos contáveis e incontáveis. O contáveis a gente não precisa se aprofundar, porque é algo que a gente tem conhecimento. A gente precisa dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí em diante. E o substantivo que a gente quer acompanhar, lembrando que se for mais de um, tem que estar no plural. Então, a gente tem una manzana, 2 polígrafos, 4 huevos, certo? Então, basicamente isso. É uma coisa tranquila, fácil, e que já a gente já está muito acostumado pelo português mesmo. Mas, por exemplo, se vocês fossem falantes nativos de inglês, seria algo muito mais complicado. Mas, como a gente já tem esse costume pelo português e serem línguas muito próximas, então é algo que eu acho que não... Essa aula, por exemplo, acho que não vai estar nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. E eu espero que não tenha deixado nenhuma dúvida. E que tenha sido algo fácil para vocês e que vocês consigam se sair bem na atividade. Então, foi isso. Obrigada se você chegou até agora.